Galera, olha só. E a pergunta que muita gente está se fazendo, né? O que aconteceu com o IRBR? IRBR já foi considerada uma das melhores empresas da Bolsa e hoje em dia muita gente não quer nem ouvir falar em comprar as ações da IRBR. Mas antes da gente começar, eu quero convidá-los a se inscreverem aqui no meu canal, a ativar o aviso de notificação para todas as vezes que eu subir um vídeo, vocês serem avisados. Legal! Mas antes da gente começar, deixa eu contextualizar para vocês quem é a IRBR, o que essa empresa faz e um pouco do histórico dela, né? Então, IRBR, o Instituto de Resseguros do Brasil, é uma empresa que já tem mais de 80 anos de vida, né? Ela foi criada em 1939, ela atua no ramo de resseguros. Resseguros é, basicamente, para tentar simplificar, né? É a seguradora da seguradora, né? Esse mercado ele era monopolizado pela IRBR, né? Não tinha outros competidores nesse ramo aqui no Brasil. Isso acabou. Então acabou o monopólio do mercado de resseguradoras aqui no Brasil e a IRBR passou a competir com outras empresas também, né? Em 2017, a IRBR abriu capital na bolsa, fez o seu IPO, né? E desde então, essa empresa vem se destacando muito na bolsa e que, como eu já disse aqui, era considerada uma das melhores empresas da bolsa. Para vocês terem uma ideia do porquê que o assunto IRBR está vindo tão à tona, né? Eu tenho alguns dados aqui para vocês com relação ao preço das ações, né? Então o IPO de IRBR saiu com um preço de R$ 9,50, para vocês terem uma noção, tá? A empresa chegou a valer R$ 44,83, quase R$ 45, tá? Mais ou menos 371% de valorização, né? Era uma das maiores valorizações da bolsa e era uma forte candidata aí a continuar multiplicando o seu valor por muitas e muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, desde o IPO, na verdade desde o IPO não, desde 2015 até 2019, a empresa vinha crescendo os seus lucros a uma taxa de 23% ao ano, que é muito relevante, né? Que é bastante coisa. E por isso que o mercado olhava o IRBR com bons olhos, né? E o que aconteceu? Olhei hoje as ações da IRBR, o preço saiu de R$ 44,83 para R$ 7,20, uma queda de 84%. Como explicar essa queda? O que aconteceu? Que bagunça que aconteceu na empresa para as ações terem caído tanto, né? Então vou contar um pouco aqui da cronologia do pesadelo IRBR, né? Em fevereiro desse ano, uma casa de investimento chamada Esquadra mandou uma carta para os seus clientes, né? Para os seus investidores, falando que eles estavam apostando contra a IRBR, que eles estavam entrando em uma posição vendida contra a IRBR, tá? Nas ações da IRBR. Em fevereiro desse ano, uma casa de investimentos chamada Esquadra enviou uma carta para os seus clientes falando que eles estavam entrando em uma posição vendida nas ações da IRBR. O que isso quer dizer? Que eles estavam apostando na queda da IRBR, tá? Isso foi bastante complicado no mercado, porque muita gente achou que, inclusive, isso era conflito de interesse, né? Porque como eles estavam entrando numa posição vendida, eles estavam querendo difamar a empresa, que estavam querendo se beneficiar nessa posição, né? E o que eles estavam alegando? Eles estavam alegando que a contabilidade da empresa estava muito agressiva, que era uma contabilidade criativa. Que na verdade esse crescimento todo de IRBR não era bem isso, né? Que a empresa vinha crescendo a patamares bem expressivos porque adotava uma prática contábil considerada criativa, considerada abusiva, vamos dizer assim. Não era considerado fraude, né? Nada disso, porque as demonstrações financeiras da IRBR sempre foram auditadas pelos auditores independentes, tinha auditoria da SUSEP também. Então não era uma fraude contábil, era apenas que, legal, IRBR parece ser uma empresa interessante, mas não é bem isso, né?
As ações caíram bastante desde esse episódio, né? Começou o mercado a se questionar ali o que estava acontecendo, mas nada tinha sido comprovado. O que a empresa fez no mês seguinte, né? No mês seguinte, em março, ela ia fazer a divulgação das demonstrações financeiras dela referente ao quarto trimestre de 2019. Ela contratou mais uma auditoria independente, né? Para auditar esses resultados, para auditar essas informações contábeis. E ali foi atestado pelas duas auditorias que estava de acordo que tudo aquilo que estava acontecendo com a IRBR era um tremendo mal entendido, né? E que, na verdade, a contabilidade estava de acordo, tá? E aí aonde que começou de fato, né? A credibilidade de IRBR ir por água abaixo e os investidores começarem mesmo de uma forma mais expressiva a se questionar em relação à IRBR. Logo no começo de março, a empresa anunciou que a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, tinha triplicado a sua posição em IRBR em virtude das quedas no preço das ações causadas por esse episódio da esquadra, né? E aí o mercado se animou, falou, pô, se o Warren Buffett, que é uma pessoa, é um investidor conhecido, né? Um dos maiores investidores do mundo e que ele historicamente gosta de seguradoras, estava investindo na IRBR, quer dizer que ali tinha um amparo, né, de um grande investidor, aquele viés de confirmação que os investidores sempre têm, né? Semanas depois, a Berkshire soltou um comunicado falando que era mentira, que isso não tinha acontecido, que a empresa nunca investiu e nunca tinha intenção nenhuma de investir na IRBR. E aí, né, a credibilidade da empresa vai por água abaixo. E o que é o principal, né? Como eu falei, a resseguradora, ela compra o risco de seguradoras, né? Só que se ela toma muito risco, ela pode também vender o seu risco para grupos de resseguradoras mundiais, para grupos muito maiores do que ela. O que isso quer dizer? O mercado de resseguradora depende muito da credibilidade da empresa, né? Precisa muito do mercado confiar naquela empresa, confiar nos números daquela empresa, confiar no background daquela empresa. Quando a empresa vem ao mercado e mente a respeito de uma posição acionária de um grande investidor, a credibilidade praticamente acaba, né? A empresa praticamente está se condenando ao fracasso. E o que aconteceu? Depois desse episódio, a empresa começou um processo de reestruturação muito grande dos seus executivos, né? Mudou diversos cargos importantes ali na companhia para tentar de alguma forma minimizar esses danos aí, né? E tentar trazer para o mercado essa nova credibilidade, né? E ali a ação começou a recuperar um pouco, né? Andava um pouco de lado, ainda o mercado muito cético com relação a isso, ali um pouco esperando o que viria aí nos resultados do primeiro trimestre, né? Quando nessa semana saiu uma notícia de que a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, né? Que é o órgão que regulamenta a atividade de seguros aqui no Brasil, intimou a IRBR por insuficiência de provisão técnica. Quem conhece o ramo de seguros, né, sabe que a empresa faz provisões técnicas, que são provisões contra riscos, né, baseado em estudos atuariais, e que isso é muito importante quando a gente fala de resseguradoras, né? Mostra ali a questão da solidez das demonstrações contábeis, a solidez daquela empresa e que a empresa não estava fazendo essas provisões. E aí levantou novamente, né? Pô, a empresa, todos esses episódios que aconteceu, a empresa sendo acusada de uma credibilidade duvidosa, né? Sendo acusada de contabilidade criativa, está sendo intimada pelo órgão fiscalizador de que a contabilidade, tentando simplificar aqui, né, estava errada ou está errada. As ações despencaram de novo, né? Então assim, IRBR virou uma tremenda bagunça, né? Não dá para saber o que vai acontecer com a empresa. O passado já não é mais confiável para você tentar projetar alguma coisa para a empresa, né? Então a gente está no escuro, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a empresa, a gente não sabe se a empresa vai continuar sendo sólida, se a empresa tem capacidade de continuar crescendo no ritmo que estava crescendo, né? E é isso. Basicamente é isso que aconteceu com o IRBR
e ninguém sabe, né? Então hoje, se você me perguntar se eu investiria em RBR hoje, eu não investiria, porque é muito difícil de prever o que vai acontecer com a empresa. Eu invisto em RBR? Eu invisto em RBR. Quando começou esse episódio da Esquadra, quando as ações saíram dos quase R$45 e chegaram em R$18, eu comecei a fazer compra de RBR. Eu comprei aos 18, eu comprei aos 16, comprei aos 13, né? O meu preço médio hoje é em torno de R$15. E eu defini que eu ia fazer compras de RBR até 1% da minha carteira para tentar administrar risco. Eu não sei se eu dimensionei errado os impactos de RBR, eu não consegui entender direito a situação. Eu acreditava que era só uma questão oportunista por parte da Esquadra mesmo, né? Aquele conflito de interesses no mercado. E eu até falava com as pessoas, né? Eu falava, a CVM tem que intervir nisso daí. Isso aí não pode, a empresa não pode estar com uma posição vendida e ficar acusando a outra de más práticas contábeis, né? E aí quando veio esse episódio do Warren Buffett e da Berkshire, aí foi a gota d'água, né? Obviamente que eu não vou sair agora com perda das minhas posições, até porque, como eu disse, eu não consigo ainda mensurar qual que é o tamanho do estrago para poder entender, errei, não errei, vou sair, não vou sair. Eu parei de comprar, não vou ficar tentado a ficar comprando para fazer preço médio, tá? O cenário não é bom para a RBR, é muito incerto ainda e ninguém sabe o que vai acontecer e qualquer coisa, qualquer previsão nesse momento não passa de pura especulação. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é tudo nosso, valeu!